Ontem foi um dia movimentado em Brasília, tivemos duas posses, né, nesse momento de reforma ministerial do presidente Lula. Foram empossados os novos ministros Alexandre Padilha, que é o novo titular da Saúde, e a Gleisi Hoffmann, que vai comandar a Secretaria de Relações Institucionais. Eles assumiram os cargos com discursos em prol da melhoria na articulação do governo. A gente vai trazer, inclusive, na sequência, seria bom até antes, né, do comentário, a gente colocar a fala da Gleisi Hoffmann, que é o ministério ali responsável por, enfim, negociar com o Congresso, né, levar as pautas do governo para o debate antes, né, antes do debate político de uma maneira geral. Doutor Álvaro Costa. Doutor Álvaro, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Abdias, bom dia, Luciano, bom dia, Saulo, bom dia, Ângelo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Desculpa um pouquinho aí o atraso, problemas aqui na internet. Ao vivo é ao vivo. Pois é, rapaz. Tranquilo, doutor Álvaro, acontece. A gente sabe como é que funciona a conexão à internet e às vezes isso dá, né, alguns perrengues. O Jerônimo Avelino está chamando a atenção para a paleta de cores, né? Tá crescente aí, os tons vão ficando crescentes. Se o Ângelo Farias aparecer de branco, aí pronto, aí fica completo aí a paleta de cores dos nossos comentaristas. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a fala da Gleisi Hoffmann, nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo. Vamos ver o que disse a Gleisi Hoffmann. Num governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Estarei aqui, ministro Rui Costa, nosso chefe da Casa Civil, para dar apoio e execução aos programas de governo que você coordena e que foram, com sua competência, rapidamente restabelecidos em 2 anos. Juntos, e somente juntos, seremos capazes de reacender a esperança e atender às justas expectativas da população. O Brasil quer paz, justiça e uma vida melhor para todos e todas. Quero cumprimentar a ministra Anísia Trindade. A companheira Anísia tem todo o nosso eterno reconhecimento pelo seu trabalho no Ministério da Saúde, na reconstrução de um sistema de saúde que havia sido devastado pelo negacionismo, no fortalecimento do SUS, esse grande sistema que é modelo e referência internacional e que orgulha o Brasil. Viva o SUS! Bom, vamos seguir aqui o nosso debate. Esse foi um trecho da fala da nova ministra de Relações Institucionais do governo Lula, Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E não é que o Ângelo veio de branco, rapaz? Olha aí, que coisa bonita. É aquele degradê, né? Branco, begezinho mais escuro e o Luciano com o marronzinho ali. Rapaz, vocês combinaram mesmo hoje, hein? Ângelo Farias, muito bom dia. Alô, você, Ângelo. Chama sintonia, né? Ninguém combinou não, é sintonia, né? À toa que é a sintonia da notícia. É, a sintonia da notícia. Lembrando que tem aquele detalhe, né? Jerônimo Avelino tá nos tons também aqui. É aquele detalhe, se combinasse não dava certo, né? Ângelo Farias, falam que os últimos serão os primeiros, então você entrou por último, hoje vai ser o primeiro a comentar, então, vai ter esse prêmio aí. Olha, quando eu vi a Gleisi Hoffmann elogiando a ministra Anísia, a Anísia fez aquela cara de poucos amigos. Não estava muito satisfeita ali, não. Mas eu queria saber, Ângelo, você certamente acompanhou os depoimentos, acompanhou aí essa movimentação, né, nessa troca de ministros. O que é que você pensa agora de como é que o governo vai caminhar com essas duas novas personalidades políticas à frente dos ministérios?
Você falou aí da ex-ministra da Saúde, realmente ela, na entrevista, ela não se mostrou muito confortável não, né? Ela abriu ali um diálogo um pouco incomodada com que a fritura, né, que fizeram com ela, né? E principalmente com isso, e é claro que a gente vai vendo depois, né? Ela participou ali do evento, mas todo mundo querendo saber dela o que tinha acontecido, né? E ela abriu ali um pouquinho da insatisfação que ela enfrentou à frente do cargo de ministra da Saúde, e deve ter muita gente que deve ter pedido a cabeça dela, né? Mas política é um mundo de muita falsidade, a gente sabe muito bem disso, né? Na frente é um elogio, pelas costas é aquela punhalada que muitos dão. Bom, ontem o que a gente ouviu e avalia desse pronunciamento da Gleice Hoffmann, né? Que ela tenta ali ser uma pessoa que vai ter relacionamento, vai ter diálogo com outros tipos de teologias políticas ou parlamentares políticos, vai ser um acesso ao governo, mas deu para perceber também que ela sobe muito o tom já politicamente, né? Ela e o Padilha sobem um tom ali político, né? Nos cargos que assumem referente ao governo federal. Talvez a força, né? A falta de força política ou de fala política do Lula, que anda se perdendo em seus discursos, talvez tente o seu grupo ajudá-lo nesse momento, porque o governo vem se desgastando. Agora, nessa imagem você vê o Haddad. O Haddad também, existe um conflito do Haddad e da Gleice Hoffmann, né? Internamente lá também, dentro do PT. E tem divergências também entre os dois. Claro que na hora de um evento como esse, como eu acabei de dizer aqui, há afagos, né, há elogios, etc. e tal, mas existem brigas internas dentro do próprio governo, entre ministros, que acham que uns mandam mais, outros mandam menos, outros têm mais vantagens e outros não. E é muito ruim isso para o governo, porque se o governo já está se desgastando popularmente com a sociedade, e se ele não se entende, o próprio Lula já disse isso, né, no evento do PT, que os ministros precisam entender a visão do governo, mas o presidente, que é o líder, ele tem que dar a visão. A visão não é dada por cada um ministro, a visão é dada pelo líder principal. E talvez é isso que está se perdendo pelo caminho, né? A liderança do Lula nesse momento não é uma das melhores. E aí, se você tem um time de futebol que o técnico consegue orientar a sua equipe, o time vai acabar perdendo, Bias. O time vai acabar perdendo, pois é. Bom, eu antes de trazer um novo comentário, eu gostaria de trazer também a fala do ministro Padilha. O Nicolas Souza já resgatou aqui pra gente. Vamos colocar um trecho, porque essa fala aqui tem 3 minutos, a gente coloca a metade, coloca 1 minuto e meio e depois segue para o nosso comentário. Vamos ver. Para o Ministério da Saúde, ainda mais cheio de energia do que a primeira vez. Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias vou trabalhar para buscar o maior acesso e o menor tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Não há solução mágica para um gargalo que ultrapassa décadas e se agravou com a pandemia e o descaso do governo anterior. Não se trata de uma doença aguda para a qual já existe um único remédio, ou como falamos na medicina, aquelas que nós tiramos a febre e a dor com a mão. Então aqui, ex-ministros da Saúde, quero citar nominalmente cada um deles: Barjas Negri, que ainda foi ministro da época do Fernando Henrique Cardoso, Humberto Costa, que sucedeu Barjas Negri, Saraiva Felipe, que sucedeu Humberto Costa, ministro Agenor, ministro Temporão, Ricardo Barros, Marcelo Castro, além da ministra Anísia Trindade. Todos sabemos que esse é um desafio enorme, mas o presidente Lula me ensinou a lição que aprendeu com a dona Lindu. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar, porque não podemos ficar parados diante da dor de uma avó ou de um avô que deixa de ver o crescimento dos seus netos enquanto espera uma cirurgia de catarata. Bom, esse foi um trecho da fala do novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E aí eu queria ouvir agora o Saulo Oliveira. Saulo, um detalhe que eu observei aqui e que está confirmado pelo portal CNN é que o presidente Lula não discursou, né? Ele deixou essa missão de encantar ali os aliados para os 2 ministros escolhidos. Como é que foi essa posse na sua visão e essa troca, Saulo? O que é que isso representa para o governo Lula? Evento protocolar, né, Bedias? Evento apenas para marcar ali o que todo mundo já sabe que vai acontecer, os perfis que todo mundo já conhece. Então, evento meramente protocolar.
o Lula também não participou, nesse caso ele estava presente, né? Mas ele não participou também do lançamento lá do programa sobre redução de alimentos, né? De preço de alimentos. Quem comandou tudo isso foi o Alckmin, né? Que acabou aparecendo e falando mais. Pode ser uma estratégia também, pode ser parte daquilo que a gente já está se acostumando a ver e cobrar, que muitas vezes, num momento como esse, o presidente fala alguma coisa e ao invés de se atentar ao que ele diz, né, se atenta às entrelinhas para buscar ou pensar ali alguma polêmica. Então, assim, nesse caso específico da posse dos ministros, não há muito que ser comentado por parte do presidente da República, né? As boas-vindas já foram dadas, os comunicados de desligamento já foram feitos também. Então, é vida que segue, né? Toca o barco. Destaco nos discursos de Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha aquilo que já se esperam de petistas raízes. Petistas que, embora tenham metodologias distintas, mas são petistas vinculados aos setores mais tradicionais do PT, que são as críticas ao governo anterior, à gestão anterior, principalmente em trechos, né, de seus discursos, quando eles falam de pontos, de gargalos que os ministérios possuem. Eles citam onde esses gargalos estavam mais fortes, mas isso também já é o que se espera de quem está chegando para assumir a função. E eu acho que a grande notícia aí, a grande novidade é a ausência de algumas figuras centrais do Centrão nessa nova posse, viu? Acho que esse é um recado interessante. Você tinha ali algumas pessoas do PP que eram bolsonaristas, ou até são bolsonaristas, vamos colocar assim, que estavam presentes na posse. Alguns prefeitos, como a gente destacou aqui já a presença do JHC, né? Mas alguns deputados federais e alguns senadores que pertencem a essa ala mais linha dura do Centrão, né? A essa ala mais clientelista, infelizmente, do Centrão, não estavam presentes por lá, Beniz. Isso pode acender aí um sinalzinho amarelo para o governo prestar atenção nas coisas. Obrigado, Saulo Oliveira. Doutor Álvaro Costa, a troca do Danise pelo Alexandre Padilha é mais uma questão. O Alexandre Padilha já foi ministro da Saúde, inclusive. Agora, a Gleisi Hoffmann é que de fato chama a atenção, mas ela diz querer ser uma pacificadora. Ela falou em paz. O governo Lula terá essa paz na articulação política, sobretudo com a Gleisi nesse ministério? Se for no discurso, Abdias, né, como é um costume do governo petista e do PT em geral, se for um discurso, me parece que sim. Né? Mas nas atitudes, se ela for ter as mesmas atitudes que ela tem lá na Casa Legislativa, não. Né? A gente vê que é uma pessoa extremamente radical, é uma pessoa que não aceita erros, uma pessoa que tudo está certo, ela não enxerga um erro do seu partido, ou mesmo do governo do qual ela faz parte. Então a gente não vai esperar coisa boa não, e talvez o PT tenha dado um tiro no pé, né? O preterido, né, deputado Rinaldo Bulhões, disse que está aí, tem um bom relacionamento com Gleisi Hoffmann e está para ajudar o governo aí nessa nova empreitada, inclusive, dessa ministra que está assumindo agora. Né? Com relação a Padilha, ele disse que aprendeu com o Lula, né, que tem grandes lições do presidente Lula. Espero que sejam lições lá da década de 40, de 50, porque se for baseada nos últimos anos, a gente vai ver aí uma chuva de incompetência, né, e de coisas ruins para o Brasil. Se for na base das antigas, a gente ainda pode aproveitar alguma coisa. Espero que não. E o discurso, eu vou discordar de quem me antecedeu, vamos dizer assim, que o discurso do novo ministro da Saúde foi um discurso que fez críticas para dentro mesmo do seu partido, do seu governo. Né? Ele disse que vai ter como bandeira acabar com a fila de espera, com o acesso, etc., e aí quem teve tempo suficiente para acabar com fila de espera, com acesso e etc., é a ministra que o antecedeu, né? Aliás, já estamos aí 2 anos e meio, quase 3 anos de governo Lula, então essas críticas só podem ter sido feitas para dentro mesmo, e talvez tenha sido essa a reação da ministra Nízia Trindade ao sair, né? Fazendo declarações de que sofreu misoginia, sofreu constrangimento, assédio e outras coisas mais dentro do seu ministério enquanto estava à frente daquela pasta. Né? Foi um discurso forte, foi um discurso
que coloca mais fogo ainda dentro do partido, né? Creio eu, acredito assim, penso assim, pelo que eu ouvi do discurso, mostrando que é um partido que dentro dele o preconceito está arraigado, o preconceito está enraizado dentro do próprio partido, diferente do discurso que eles pregam, diferente das bandeiras que são levantadas aqui fora, dentro do partido, a coisa é totalmente diferente. E a gente lembra aí que já teve ministros aí acusados de assédio, onde nenhuma mulher levantou um tom de voz, inclusive a ministra Gleice, que está assumindo aí, ficou caladinha, não disse nada a respeito. Vamos aguardar. A gente espera sempre, né? Parece assim um contrassenso, mas eu torço que dê certo, viu? Porque se der certo, está dando certo para o Brasil, está dando certo para o povo brasileiro. Doutor Álvaro, Luciano Amorim, na posse, tanto a Gleice quanto o Padilha mandaram recados no sentido de pacificar a articulação do governo. Será conquistado esse objetivo no ano pré-eleitoral, onde a guerrilha está cada vez mais intensa, no sentido político da palavra, claro, Luciano? O governo Lula, ele jogou tudo na mesa, né? Numa jogada de pôquer, o Lula ele tentou aí um all-in, né? Todas as fichas que ele tinha, jogou tudo na mesa e vamos ver o que acontece. Foi uma jogada arriscada, Abdias, porque ele colocou em funções-chave do governo, na articulação política e também no Ministério da Saúde, que é o maior ministério do governo, né? O ministério com mais recursos, com mais capilaridade, com o SUS em todos os municípios brasileiros. Ele colocou aí petistas da confiança dele, o Alexandre Padilha e a Gleisi Hoffmann. Eu não sei se acidentalmente ou de forma intencional, mas o doutor Álvaro captou aí aquele veneno que foi colocado nessa cerimônia, que as pessoas mais atentas certamente notaram, né? Não é boa a relação entre a ex-ministra Nízia Trindade e o atual ministro Alexandre Padilha da Saúde. E o que eu vi aí nessa cerimônia foi, Abdias, veneno de parte a parte, né? Foi a alfinetada da Nízia para cima do Alexandre Padilha e a alfinetada do Padilha para cima da Nízia Trindade, porque a Nízia falou que, claramente, que quem derrubou ela foi uma campanha misógina, uma campanha sórdida, feita a partir de um processo de fritura. E o que é fritura, Abdias? Fritura é uma informação que é vazada de dentro do governo para a imprensa, que começa a criticar a ministra e que começa esse processo de crítica geral à gestão da Nízia Trindade, né? Quem começou esse processo internamente, o que se diz em Brasília, é que o vazador era o Alexandre Padilha, que estava de olho nesse cargo aí, nesse Ministério da Saúde. Por outro lado, o Padilha, quando entrou, começou a enumerar um monte de metas que não foram alcançadas pela Nízia Trindade. Ou seja, alfinetou diretamente, disse que a ministra Nízia, disse indiretamente, claro, né, que a ministra Nízia não conseguiu cumprir essas tarefas. E ele estava entrando no Ministério justamente para cumprir as tarefas que a Nízia deixou pendentes. Ou seja, um clima de alfinetada de parte a parte nesse caso. E no Ministério da Articulação Política com a Gleice também não foi diferente, porque a gente sabe que a principal inimizade que a Gleice tem dentro do governo Lula é com Fernando Haddad. E a Gleice mandou um recado direto ao Haddad, disse: Haddad, agora eu estou aqui, para que a gente possa conversar, dialogar, gerenciar o governo, ou seja, já deu aquela enquadrada, Abdias, disse: agora você não vai fazer o que você quiser, agora você vai ter que conversar comigo para a gente poder dialogar melhor sobre as ações econômicas do governo. Eu notei aí, Abdias, que faltou tipo uma coisa do chefe, né? Faltou o Lula dizer: sejam bem-vindos, sei o quê, vamos para esse novo momento do governo. Faltou o Lula dizer aí qual a do governo agora nesse ano de 2025, né? E sobre a postura desses dois ministros, o Lula claramente está dando um recado que é o seguinte, Abdias: vou dialogar com o Congresso Nacional, vou dialogar com a sociedade. Agora, quem vai pautar esse diálogo sou eu. Quem vai pautar esse diálogo é o PT. Quem vai pautar esse diálogo é a Gleisi Hoffmann, que é uma pessoa que pensa com a cabeça do Lula, talvez seja a petista que melhor pensa com a cabeça do Lula, e é esse pensamento que vai direcionar os últimos 2 anos de governo. Se vai dar certo ou não, aí só o tempo vai dizer. A expectativa não é boa,
mas a gente precisa confiar nas pessoas. Vai que a Gleisi muda completamente a sua forma de trabalhar e faz uma boa gestão aí à frente da articulação política. Vamos aguardar então, né, Luciano, os desdobramentos dessa situação. Olha, ainda nesse tema, mas falando agora de outro personagem, olha, sabe quem estava lá na posse da Gleisi Hoffmann e do Alexandre Padilha? O prefeito de Maceió, JHC. Informação do portal Metrópolis, informação divulgada no portal 7segundos.com.br. Ele esteve presente lá na capital federal para a posse, né, dos novos ministros. A ida do prefeito a Brasília, mais um esforço, Ângelo, no sentido de se aproximar politicamente da base do Lula. Claro que a indicação da tia do JHC, a procuradora Marluce Caldas, que disputa uma vaga como ministra do STJ, faz parte desse movimento do JHC. Não é uma ida por alinhamento ideológico, porque ele gostaria de estar ali, mas é por um objetivo pessoal também, Ângelo Farias. Eu acredito que o JHC tem aquele perfil, né, de consegue dialogar com várias frentes, né? Mas se você for observar a agenda do JHC desde que venceu as eleições, tem sido Brasília, né? Eu creio que não é somente por causa da tia do JHC. O JHC vislumbra também coisas maiores para a sua vida política, né? A gente está vendo 2026 se aproximando. Não é à toa que o Rodrigo Cunha foi escolhido para ser um vice-prefeito mais alinhado, né, ao próprio JHC. E o próprio JHC já disse por várias vezes em eventos públicos aqui de Maceió que agora Maceió tem 2 prefeitos. Isso quer dizer que ele já deixa mais de lado, né, essa função para o Rodrigo estar à frente mais do dia a dia do executivo, né, para que ele possa também fazer articulações políticas. E essa presença dele em Brasília nesse evento, né, do governo federal mostra também uma proximidade com o atual governo. E a gente não sabe quais são os interesses, os acordos futuros que estão por vir para essas eleições de 2026. Então, se tem livre acesso, se o JHC consegue ter, mesmo sendo um prefeito que declarou voto no segundo turno no Bolsonaro, mesmo sendo um prefeito do PL e consegue chegar a essa frente de diálogo, é interessante para ele politicamente. Mas a gente também não pode aqui fazer do JHC, como muitos pensam, né? Ele vai ser aquele candidato da direita 100%, tem que ser aquele candidato bolsonarista. Esse não é o perfil do JHC. E se você for observar, a gente tem visto em São Paulo o governador Tarcísio, que é um aliado de primeira hora do Bolsonaro, que recebe o Lula e participa de todos os eventos do governo federal lá em São Paulo com o Lula no palanque. E eles trocam afagos, trocam sorrisos. Isso até incomodou o Bolsonaro. Mas essa é a prática comum da política, né? Não estamos tratando de eleições, estamos tratando de um presidente da República e tratando de um governador, tratando de um presidente da República e um prefeito. Ou vai dizer que Maceió não precisa de verba pública federal para funcionar. Ou vamos dizer que São Paulo não precisa de recurso federal para poder avançar. Então, por mais que tenha autonomia financeira Maceió ou São Paulo, eu faço esse aspecto aqui político e muita gente vive numa bolha ideológica política. O JHC, o Tarcísio não pode dialogar com o Lula e vice-versa. Claro que vão dialogar, né? Estamos falando de um presidente da República, estamos falando de governadores e prefeitos. Se o Bolsonaro não conseguiu fazer isso no passado com os governadores, foi o maior erro que ele teve. Ele, em vez de atrair os governadores para sua base, ele foi brigar com o governador. E foi o que causou mais problema político para ele. Eu acho que é essa essência que a gente precisa dos políticos, de ter, acabou a eleição, desarmar o palanque e poder dialogar. Obrigado, Ângelo Farias. Bom, Luciano Amorim, essa aproximação também se dá, claro, pela disputa que se aproxima agora para a eleição de 2026, obviamente, né? Articulação, mudança de partido. Fala-se que o JHC quer ir para um partido mais ali da base do presidente Lula, que seria o PSD, mas tem aí esbarra em toda uma situação local, onde o Rui Palmeira é o atual presidente do PSD. Mas o que é que representa essa ida, né, do JHC, um prefeito do PL, de uma capital onde o governo Lula perdeu para o governo Bolsonaro, e ele está lá, ali próximo desse momento importante, dessa mudança ministerial no governo Lula, Luciano? Discretíssimo, né, Abdias? O prefeito JHC, né? Tanto é que foi pego aí Isso aí é um frame da transmissão do YouTube, da posse, né, da ministra Gleisi e também do ministro Alexandre Padilha. Não foi fotografado na posse lá da Gleisi e do Padilha, né? Tanto que vem tratando com bastante discrição tanto essa indicação
da tia Marluce Caldas para o STJ, como também esse novo alinhamento, esse novo momento político do JHC, querendo se alinhar ali aos integrantes, aquela base do Centrão ali, para ter um diálogo melhor com o governo Lula, né? Tem isso que o Ângelo falou, obviamente tem um quê de sobrevivência política, tem um quê de gestão da Prefeitura de Maceió. É importante que traga obras, que tenha esse alinhamento com o governo central, né, para que Maceió possa ser gerenciada de forma que possa trazer obras do governo federal, emendas parlamentares, enfim, esse diálogo é muito importante, né? Tanto é que a maioria dos prefeitos, dos governadores, independente de serem base ou não do governo, eles dialogam com o governo central, com ministros, com deputados, com todo mundo, né? Principalmente o JHC, que está numa posição de ser prefeito de todos os maceioenses, e não somente dos maceioenses que votaram no Lula ou no Bolsonaro. Então, tem isso, claro, desse alinhamento com o governo federal. Mas é claro que o JHC, se tivesse ido nessa missão republicana, ele que é uma personalidade das redes sociais, ele teria colocado isso nas redes, né? A missão que o JHC foi desempenhar em Brasília foi uma missão política, que é de se fazer presente, de ser visto, de ser notado pela ministra Gleisi Hoffmann, pelo ministro Alexandre Padilha, dizer, olha, estou aqui. Isso, inclusive, causa um impacto muito grande, porque foi o único prefeito do PL do Bolsonaro que estava presente nessa cerimônia, foi destaque nacional, inclusive, e o interesse é esse, né? Politicamente, nos bastidores, a posição da Marluce Caldas é de quase uma favorita, né, nessa indicação que vai sair do presidente Lula. O presidente vai destravar essas indicações agora, após o carnaval, vai destravar as indicações, vai destravar a reforma ministerial, enfim, então quem está interessado nisso tem que estar por ali, né? E o JHC, que é uma figura política muito atenta nacionalmente, esteve lá, marcou sua presença, foi visto pelo presidente Lula, foi visto pela Gleisi Hoffmann e certamente deve ter conversado, né, em off com todos eles e também deu a sua cara nessa cerimônia. Tem isso de alinhamento, Abdias, tem essa de ser uma prefeitura mais ou menos parceira do governo federal, mas tem também a questão política. O JHC pensa em 2026, o JHC pensa no que seria politicamente a Marluce Caldas como ministra do STJ, tudo isso está nessa viagem aí que o prefeito fez até a capital federal.